boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos a mais um Papo Avesso. Nós que estamos aqui novamente para destrinchar coisas que nós venhamos tentando falar sobre, mas às vezes nunca temos a oportunidade, né? Então, É, eu sou o Lucas, estou aqui com meu amigo Ricardo. e às vezes enrosca também, né? Por quê? Porque aqui, você sabe, eu tenho problema de Alzheimer e não bebe cerveja. É, Então, às vezes a exatamente. gente enrosca E com o eu tenho medo negócio. de água, coisa que a gente falou no passado, então Exatamente. a Eu gente é tenho medo tudo de torto. barata, né? Ah, mas aí eu acho que é mais aceito. Agora, É a mais água, aceito. Barata eu né? acho que é mais comum sentir medo. Todas as vezes Agora, que eu água, falo, velho, a água é braba, hein? todas as vezes que eu falo assim, eu tenho medo de água, é um assunto, sabe? É. Vira um ponto. Mas hoje eu vou fazer um exercício com você, para todo mundo saber como é que faz. E aí você vai ver que interessante que é. A gente vai descer na Porque piscina e você vai me afogar? talvez, né? Talvez o seu medo não seja na água, entendeu? Será? Pode ser. Não sei, Mas vamos vou descobrir. fazer um exercício Não aqui sei, para vamos vocês descobrir. brincarem com isso também e ver como é que faz esse lance aí, que é muito legal. Maravilha. Segunda parte, né? Isso, nós começamos a primeira parte falando de medo, Foi. também vamos falar um pouco de arrependimento. Então a gente estava falando sobre essas questões. Falamos aqui da água porque eu tinha dito, pô, eu tenho medo de água, É, eu sempre tive esse receio que é um trauma mesmo. Daí nós conversamos um pouco, falar sobre como o medo trava a gente, né? Ele sim. nunca impulsiona, na verdade, ele sempre trava. Não. E aí a gente vai dar continuidade hoje, né? Ele pode impulsionar. Olha que legal, já começamos bem já. Uhum. Ele pode impulsionar, sim, se de fato você conseguir, ou melhor, aprender a transformar essa energia que joga contra você para jogar a favor de você, Sim. que é o momento que você enfrenta o medo. Uhum. Então, se você pegar essa mesma energia que está te paralisando ali em frente ao medo e jogar em direção ao que você sente que você precisa fazer, aí a coisa se inverte, É como se você entendeu? utilizasse toda aquela energia que já existe, só que É, ressignificasse, é é, isso? Tipo, falasse, não, isso é, daqui não vai me parar, na verdade, exatamente, exatamente. Porque entendi. energia, cara, energia é energia. Energia é energia. Quando a gente fala de energia, a gente tem que entender que ela só é polarizada mediante uma escolha, seja ela consciente ou inconsciente. Uhum. Então, eu tenho uma energia vital, uma energia que me coloca sempre em ação. Essa ação pode ser para dentro, é engraçado falar isso, mas é assim que funciona. Sim. Essa ação pode ser para dentro, quando eu me fecho, ou pode ser para fora, quando eu me abro. Essa escolha aqui é minha, sacou? Uhum. Então, é eu que polarizo a energia no negativo ou no positivo. Sim. A energia é neutra, Sim. entendeu? Uhum. Ela chega neutra. Sim, faz sentido, né? À toa que de uma determinada situação, dependendo da forma que a pessoa veja, ela pode ver tal situação como muito boa ou muito ruim. Exatamente. Por exemplo, cair de bicicleta. Ah, agora eu sei que eu não deveria andar naquela calçada, deveria ser uma coisa positiva, né, nesse caso. Sim. Ou então, putz, agora meu dia acabou, tô É, com um arranhão, pronto, aí você você percebe transformou. que é a mesma energia? Exatamente. É a Então, mesma situação, é a mesma mesma coisa, coisa, tudo. mesma Muda a coisa. forma que você vê. Exatamente. A energia que Sim, te joga para dentro, para introspecção, e a energia que te joga para fora, para expansão. sim, faz todo Você sentido. entendeu? Uhum. Então, por isso que é legal a gente falar que o medo não só paralisa, mas ele também pode movimentar. Sim. Aliás, alguns medos movimentam. Se você estiver numa floresta, der de cara com um leopardo, velho, É. Se você ficar entendeu? parado, você é Se bobão. você ficar parado, você é louco, Sim, entendeu? Então ela vai te colocar em movimento, o medo vai te colocar em movimento, sim, entendeu? Então é muito legal quando a gente fala desse tipo de coisa, porque a gente entende que tudo é relativo. sim, A única coisa na vida que eu não acho relativa é a morte. sim. Não Sério, o tem resto é como. tudo relativo, cara. E a gente às vezes foca num ponto de vista só que prende a nossa cabeça naquilo e a gente não consegue se soltar daquilo de jeito nenhum. Sim, Porque a gente acha que é só aquilo que é o certo. sim, É que nem ciúmes, cara. Tem gente que me pergunta, ciúmes é bom? Cara, o ciúmes pode ser bom e pode ser ruim. sim, Ele é visto de duas formas, sim, entendeu? Ele é ruim quando atrapalha a tua relação, mas é bom quando você sente ciúmes e percebe que você, com os ciúmes, você se coloca em ação em detrimento da outra pessoa, tá entendendo? uhum, sim, Então eu estou preocupado que você vai me trair. Eu vou fazer alguma coisa naquele sentido. Eu sei lá, eu vou te agradar com alguma coisa, vou fazer uma declaração de amor, eu vou te cuidar melhor de você, para que esse risco diminua, tá sacando? sim. Isso faz todo sentido. Tudo é relativo, tudo é polarizado, cara. Esse é um exemplo do medo fazendo você se movimentar, Exatamente. né? Sem Entendeu? precisar ir para uma floresta. Exatamente. Faz sentido. Entende? Mas assim, você já teve alguma experiência de medo te movimentando bem específica? Que fosse alguma coisa assim bem notória na O sua medo, vida? o medo, o medo da perda, cara. Olha só. O medo da perda é uma coisa que me movimenta assim muito, velho, muito. É. Toda vez que eu sinto
que eu estou perdendo, e quando eu falo estou perdendo, pode ser qualquer coisa. Né? Sim. Claro que é muito mais notável isso quando a gente fala de relacionamento amoroso. Sim. Mas pode ser um smartphone, Sim. entendeu? Sim. Um objeto, um carro, sei lá. Quando eu percebo que estou perdendo, aí eu me movimento muito, no sentido de colocar um extremo cuidado. Isso é uma coisa que eu tinha muito, e com o tempo eu mudei isso. Por quê? Porque às vezes, quando a gente às vezes entra no sentimento de perda, é porque algo já está Faz sentido. Você já tá numa coisa meio trêmula, algo né? já tá estranho. Sim. Entendeu? Então, geralmente esse momento é aquele momento que é tarde demais para fazer alguma coisa. Sim. É tarde demais para amar, é tarde demais para cuidar, é tarde demais para resolver, é tarde demais. Então eu tenho colocado esse tipo de ação sem precisar sentir o medo, tá entendendo? Sim. Então eu me movimento no cuidado ao outro, ao objeto, à situação, seja o que for, para que eu não precise chegar na energia do sentimento de perda para poder cuidar. Sim. Então eu meio que enganei o medo, sabe? Faz sentido. Eu driblei o medo. Tá usando ele a seu favor. Exatamente. Uhum. Eu sei que eu tenho medo daquilo. Uhum. Então, se eu sei que eu tenho medo daquilo, e se um dia eu estiver próximo disso, vai me Sim. dar um puta medo. Sim. E aí o que eu faço? Eu faço movimentos constantes, frequentes, regulares, Uhum. para evitar ter esse tipo de sentimento, esse tipo de, sei lá, percepção. Sim. Mas isso é algo totalmente consciente ou inconsciente seu? É Você. consciente. É. Lembra que eu falei uma vez aqui acho que foi no segundo, no primeiro podcast, Ah. que eu falei, não, foi no segundo, que eu acordo todo dia de manhã pensando o que eu preciso fazer para tornar a minha relação melhor e fazer Sim. o outro feliz e blá blá blá, Sim. entendeu? Então, essa é a parte da É consciência que você consciente, colocou, até mesmo no medo, né? No medo pode ser uma coisa bem consciente. totalmente Não precisa ser só consciente. É, instintiva. Faz sentido. Eu acho que no meu caso, assim, o medo que me movimenta é o do próprio arrependimento. é quando você se arrepende, Medo de me arrepender. medo de se arrepender. É Isso, porque a interessante. maioria das vezes dos meus arrependimentos, acho que a maior quantidade mesmo dos arrependimentos da minha vida são de coisas que eu não fiz. E eu acho isso muito mais doloroso, sabia? Do que o que você fez. Sim, Porque o que você fez, eu sinto que você consegue chegar em termos, por exemplo, poxa, fiz tal coisa com uma pessoa, ela não gostou, mas hoje eu entendo melhor o que eu fiz, eu tenho um arrependimento, só que eu cresci com aquilo. Dos que eu não fiz, por exemplo, quando eu era pequeno eu fazia, eu era músico, tocava flauta. E aí, determinado momento eu tive que parar, porque eu estava pegado ao lugar que eu fazia as aulas, né? entendi. E aí eu tive que parar daquele lugar. Aí minha mãe me ofereceu, pô, tudo bem, você não vai poder continuar lá, mas você pode continuar em outro lugar. E aí o que que eu fiz? Eu não continuei, porque eu estava pegado ao Ao lugar, lugar. não à prática. A prática eu gosto até hoje. Sim. E aí hoje eu me arrependo de não ter dado continuidade nas oportunidades que podiam aparecer ali, entendeu? Então, assim, depois que eu passei por esses sentimentos de tipo, pô, eu me arrependo do que eu não fiz, Sim. eu não tenho como. Eu não consigo. Beleza, eu posso aprender a nunca mais deixar as oportunidades passarem, mas ao mesmo tempo não tem não tem coisas palpáveis que eu possa usar como comparação. Por exemplo, já que eu nunca fui para outras escolas de música, eu não sei se eu podia ter gostado mais do que a outra que eu gostava inicialmente. É possível. Tá vendo? Aí eu me arrependo disso. Porque Então, eu não tive a, como posso fazer? Eu não me coloquei na possibilidade de me surpreender, sabe? Não me coloquei nesse momento, assim. e se arrepender do que você não faz. Eu entendo quando você fala isso, porque quando a gente se arrepende do que faz, Sim, pelo menos a gente fez. sim. Você Pelo menos a entendeu? gente fez, com medo ou sem medo. É. Só que tudo para mim entra no caminho do meio, Sim. né? A gente Uhum. até comentou, eu acho que isso é um momento aqui. O caminho do meio é o caminho mais difícil que tem, Sim, porque ou a gente está acostumado na falta, ou a gente está acostumado no excesso, sim, né? sim. E é difícil, é muito difícil encontrar o meio termo. Uhum. E para encontrar o meio termo, eu tenho que entender o que é o extremo e o que que é a falta, Sim. né? É a régua, né? Uhum. Se eu não souber onde está a ponta da régua aqui, a ponta da régua, que eu não sei onde está o meio. Exato. Então, encontrar o caminho do meio nesse lance do arrependimento, eu acho muito importante. Por quê? Eu gosto muito, qualquer dia a gente vai fazer isso aqui, um podcast, onde a gente traz, sei lá, 3, 4 ditados populares. Sim. Cara, o ditado popular é a maior bosta que existe.
Sério, Sim, entendeu? tem uns horríveis mesmo. Vou dar um exemplo. Filho de peixe, peixinho é. Não necessariamente, cara. Pode ser outra Tem coisa. muito filho de Sim, peixe que é peixinho e outro que não é. sim, sim. Entendeu? Faz Então não sentido. é uma máxima, saca? Não é uma Sim, verdade absoluta. E sim. as pessoas ficam ouvindo isso aí, cara, décadas e décadas e décadas. É, E aquela merda começa a entrar na mente, bicho. E a pessoa começa a escolher mediante aquela crença, ela nem sabe que ela tá lá. sim. Você entendeu? Uhum. Julgamento, escolha, enfim. E aí, voltando pro negócio do arrependimento que eu falei. Tem muita gente que diz assim: a gente nunca deve se arrepender do que fez, e sim do que não fez. Não é mais ou menos isso? Sim. Uma frase que é de É uma jargão. crença super popular É um isso. marquetês que está por aí. É, Quando a gente se arrepende do que a gente não faz, existe sim um processo de sofrimento, de dor, sim. tal, tal, tal. Quando a gente entra nesse lance de eu preciso fazer o que eu preciso fazer para não me arrepender, a gente tem que tomar um puta no cuidado. Uhum. Porque se não entrar o discernimento aí, ferrou. Você Sim. entendeu? Então Uhum. a gente às vezes entra dentro de um circuito de fazer, eu prefiro fazer do que me arrepender depois, saca? Uhum. Quando eu entro nesse circuito, eu acabo fazendo coisas que não são saudáveis para mim É, e às vezes nem para as pessoas que compartilham da minha vida, você entendeu? isso. E aí Sim, vira uma merda mais maior ainda. Mais sim. maior é Mas ótimo. maior é ótimo, eu gostei Mas também. deu para todo mundo entender. É isso, cara. Mas faz sentido, até porque você entra numa situação basicamente sem pensar em riscos, sem Isso, pensar em consequências. consequências mesmo. Exatamente. E isso não, eu acho que isso é um absurdo, porque É, aí você tá indo mais pela, como a gente acabou de falar, pelo medo de não fazer, né? O medo de se isso, arrepender por por não uma ter feito. crença, uma Exato. crença. E aí você acaba fazendo pior. Exatamente. Faz sentido. Entendeu? Mas eu sinto que essa questão do medo de se arrepender, especialmente do que não fez, ela é mais presente. Acho que todo mundo já passou por isso, mas eu acho que mais presente ainda em pessoas com idades mais avançadas. Sim, Todo mundo já teve, eu acho que eu cheguei a concordo. falar assim, todo mundo já teve uma experiência de ouvir uma pessoa mais velha falando, poxa, queria muito ter sido, sei lá, dançarina quando eu era criança, mas não fui porque não Então, sei quem não é, deixou, não sei quem falava de mim, não sei quem falava de tal, enfim. Dá pra perceber que existe uma tendência do medo de não fazer as coisas que, assim, eu acho que quase todas as pessoas se baseiam no fato de ter medo das outras pessoas falarem dela. Por exemplo, eu faz sentido. não vou começar um negócio próprio porque vão ficar falando que não vai dar certo. Não vou começar um podcast porque vão falar que não tá dando certo. Não vou. Enfim, aí você vai dando os seus exemplos. Não vou adentrar, por exemplo, um centro espiritual porque vão falar que eu estou totalmente desconectado da vida e preciso de ajuda e não sei o que, tô desesperado. Gente, calma. Sabe, assim, o medo das pessoas influenciarem a sua vida atrás de falas, né? Acaba fazendo com que as pessoas não andem pra frente. E isso pra mim me incomoda. Porque, assim, falo com muito orgulho de que, assim, as outras pessoas falarem na minha vida nunca me parou. Graças a tudo que é Cara, bom, assim, que sabe? show isso aí, né? Mas eu acho isso, Não é assim. fácil, bicho. Então, cara, eu vejo isso Não é com olhos de fácil. muito orgulho. Porque, assim, quando eu escuto as histórias das pessoas falarem assim. Ah, eu queria fazer tal coisa, mas não sei, as pessoas vão ficar falando não sei o que. Eu fico, meu. Sabe, tipo assim, faça por medo de, não sei, de você quebrar uma perna, mas não faz por medo da Sim, pessoa não sim, falar de sim. você. Concordo. Porque as pessoas vão falar, seja bom, seja mal, seja meio Cara, termo. as pessoas sempre vão falar, meu irmão. Uhum. É inevitável. Então assim, se você não pode basear a sua vida no medo do que Não, as pessoas vão achar, não. porque senão você não vai fazer nada. Eu acho que colher conscientemente, colher opiniões, eu acho que é importante. Claro, Só que assim, tem que ser um movimento consciente, né? sim, Não é simplesmente permitir que as pessoas invadam o meu espaço o tempo todo para dar opinião, né? sim. Eu saber aonde, em que momento que eu quero ouvir e em que momento que eu não quero ouvir E se é ninguém. produtivo ou não. E se é produtivo ou não. Sim, Então, eu acho que é importante colher opiniões, que eu chamo de feedback. Eu nunca chamo de opinião ou crítica, eu sempre chamo de feedback. sim, Eu acho que é uma palavra mais leve de se sim, olhar e promove um crescimento, sim. entende? Uhum. Colher opiniões é importante por quê? Porque você começa a trazer para você, no nível de dados, para você decidir qualquer coisa, outros pontos de vista Uhum. de pessoas que estão de fora da situação. Só que quando for para decidir, esquece a opinião alheia
e só pega aqueles dados para construir a sua própria opinião. Sim. Você entendeu? Porque de verdade, se você for decidir alguma coisa por outra pessoa, a hora que der merda, a pessoa não vai limpar essa merda junto com você. Não, responsabilidade é Você entendeu sua. como é que é? Uhum. Então, assim, eu acho interessante esse processo, porque as pessoas enchem a nossa vida de porcaria, de bosta, e a hora que der errado, não tem ninguém para limpar junto com você. Não. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de quem, né? E o que a gente está ouvindo. Com Uma certeza. opinião, É, né? Que tem a ver com o arrependimento que você trouxe. sim. Porque uma decisão, ela pode promover ou não um arrependimento. Uhum. Entendeu? A gente falou daquela crítica não, desculpa, daqueles ditados populares. Você já ouviu aquele? Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Esse é muito bom. É muito bom. Eu acho que você tem que utilizar ele com muita cautela, porque algumas Também. críticas construtivas realmente são construtivas, mas eu acho que a pessoa vai entender o que está querendo dizer por trás desse vai. ditado. É assim, existem pessoas que realmente sentem prazer em alfinetar, né? Tipo, por exemplo, gosta de simplesmente colocar opinião naquilo que você está fazendo, mas ela nunca vai se disponibilizar a realmente te ajudar ou fazer igual ou tentar, enfim, Não vai, cara. não vai, entendeu? Então, tipo assim, não tenha medo de fazer alguma coisa porque tal pessoa vai te aprovar ou vai te desaprovar. Não, você tem que Exatamente. fazer porque você quer. Exatamente. Às vezes você vai começar a fazer uma coisa que pode mudar a sua vida ou que pode, tipo, trazer uma paixão nova pra sua vida que você nem sabe. E você tava com medo Sim. do que fulano, seu clano, Beltrano Porque no podia dizer. final das contas é você que vai escolher Uhum. essa questão. Ah, eu sou meio exagerado, eu falo, mano, na sua cova é só você, então, tipo, Você tem dificuldade para decidir? não. Não, Eu cara. tenho até demais facilidade. Pô, é um perigo isso aí. Exatamente, cara. Para usar a impulsividade é um doido. Nossa, e você? Eu sou ponderado. Hum, Então eu avalio, mas não é uma procrastinação, uhum. entendeu? Tem gente que olha assim e fala, puto, o cara tá procrastinando para decidir. Não, Não é procrastinação, é um não é processo. preguiça. Eu me coloco dentro de um processo de avaliação. Isso de novo, não é muito virginiano. Lógico. É um processo de avaliação onde eu tento colher um máximo de dados possível para poder avaliar a situação. Faz sentido. Entendeu? Aham. Então, quando eu entro no lugar da decisão, eu tenho inúmeras coisas para eu poder olhar. Entendeu? Sim. Não é só uma ou outra, um outro caminho. Entendeu? Tem vários caminhos. Saca? Faz sentido. E eu tenho muito aquela coisa do custo-benefício. Ah, eu também. Eu uso isso o tempo todo, cara. Eu também. E em coisas orgânicas mesmo, em relações, Sim, em orgânico, tipo, total. tudo. Sim. Sim. Porque às vezes as pessoas ficam putas, né? Falam, mas como você vai colocar Elas têm relação custo-benefício do elas- amor? Fala, cara, Meu, não tem nada a lógico ver que uma tem. coisa com a outra, velho. Tudo é custo-benefício. Tudo é matemático. Todo benefício tem custo e todo custo tem benefício. Sim. No meu caso das decisões, geralmente quando tem relação a mim, a minha vida unicamente, tomo decisão muito fácil. Às vezes, como a gente falou, pelo fato da intensidade e às vezes até mesmo impulsividade, Sim. pode ser umas decisões que é muito assim, mas depois eu até que acabo gostando delas, assim, eu acabo tendo um prazer de falar, tipo, pô, no fim das contas até teve que ser o lado bom. Só que quando se refere a mais de uma pessoa, por exemplo, no relacionamento amoroso, aí já é mais difícil pra mim. Mas as suas decisões são mais emocionais do que intelectuais. No amoroso? Léo, Ou em tudo? Tudo. Tudo são mais emocionais do que É intelectuais. engraçado, né? Engraçado, porque tem muita gente que fala que eu sou emocionado, mas na verdade eu sou racional pra caramba. E aí, eu sou emoção 100%, Só cara. que eu acho que eu sou um racional meio disfarçado, sabe? As Sim. pessoas não percebem que eu sou racional, só que eu tô racionalizando o tempo todo. Pode ser que você use da sua emoção como uma material de cálculo. Pode ser. Entendeu? Pode Tipo ser. assim, nessa relação, minha emoção é 70. Você bota um número ali, Então, entendeu? é que eu não melo o Sim, emocional. sim. Então eu uso a razão para colocar inteligência na emoção, tá sacando? Aham, Eu não melo. sim. Tá, eu tô sentindo, eu valorizo pra caramba o que tô sentindo, entro nesse lugar de sentir, só que aí eu trago, né? Eu trago, tá, beleza. De que forma que eu posso expressar com mais inteligência essa parada? Isso é a base da inteligência emocional. Sim. Então eu tento usar desse jeito, mas eu sou racional, sim. Não, eu sou bem emocional e gosto. Por um tempo eu tentei acreditar que eu era irracional, mas caiu Não por adianta terra. fugir, Não cara. dá, Não mano. adianta. Você É pode minha equilibrar, essência. você pode procurar o equilíbrio. Sim. Se você for também totalmente emocional nas decisões,
É um puta, cara, É, é meio perigoso. eu digo totalmente assim, mas para ser mais honesto, vamos dizer uns 75% emocional, Tá vinte e bom. cinco Você tem razão. 25 anos, já tá Tipo tão assim, ruim. eu acho que eu tô sendo até generoso, Já não assim. tá tão As ruim assim. minhas decisões são mais baseadas no emocional, porque eu sinto que eu dou muito, eu considero muito o como eu estou me sentindo para decidir se é alguma coisa boa ou ruim para mim. E sempre E, foi assim na minha vida. e você sabe como é que você esclarece a questão do custo-benefício? Hum, Como é que você decide a partir disso? hum, A partir de algumas perguntas. Umas importantes, por exemplo. Você percebeu todos os benefícios e percebeu os custos. Tá? Sempre vai ter custo. A pergunta que a gente tem que fazer sempre é: os custos que eu tenho justificam todos os benefícios? Essa é a primeira pergunta. sim. Segunda, eu estou disposto a arcar com esse custo? Acabou, cara. Se você responder sim na segunda, na primeira também, né? Se você Também. responder sim nas duas, cara, pode decidir e vai embora. Fica muito mais Você fácil. entendeu? Porque você consegue administrar o custo. Uhum, Quando a gente não tem essa visão do custo-benefício, é uma merda, cara. sim, Principalmente no começo, a gente só vê benefício, sim, né? sim. Aí começa a aparecer o custo e começa a ferrar todo o rolê, entendeu? É engraçado que eu sou formado em administração, então, Eu tipo. também, eu sou ADM também. Então faz todo sentido Parece você que a gente tá. está se conhecendo agora, né? Não deixa de ser. Não Tem deixa de coisas que, ser. tipo, a gente vai descobrindo aos poucos mesmo, né? Exatamente. Por exemplo, a água, por exemplo, da mesa de água. Mal sabia. Pois é, e Pois pra é. mim é uma coisa tão, tipo, tão significativa minha que eu sentia que todo mundo conhecia. Se eu for bom mesmo, velho, se É, eu for bom, é. você vai sair daqui querendo ir pro mar e se jogar, velho. Será mesmo, Vamos cara? ver? A gente pode tentar. Pode fazer uma aposta aí, vamos ver. Opa, eu gosto de aposta, a gente pode tentar. Porque eu É. fiquei curioso pra saber como é que você faria isso. Eu Sem água? vou. Não Daqui a sei. pouquinho, a hora que tiver mais pro final, aqui, uns 10 minutinhos, eu vou fazer essa brincadeira. Ele trouxe uma garrafa de água e vai jogar na minha cara. Ah, Exatamente. meu É Deus. terapia à Eu vou disposição. até ver se tem alguma coisa aqui. Porque qualquer coisa a gente acaba aqui, eu vou pra Terapia à casa. disposição. Mas é muito interessante falar sobre tudo isso, sabe? Porque eu percebo que as pessoas, muitas vezes também, elas levam o arrependimento como um ponto final de vida. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa também. Agora vamos falar de arrependimento da coisa que as pessoas fez. Vamos supor que a pessoa tentou abrir uma padaria. Pô, o sonho dela é abrir uma padaria. Não deu certo de primeira. Se arrependeu do que fez. Não sei, talvez ela teve muito custo, não trouxe lucro, enfim. O sentido do ponto final na vida que eu quero dizer é que ela, muitas das vezes, ela vai nunca mais tentar fazer nada que chegue perto daquilo. Por exemplo, nunca Muito mais vai abrir uma possível. padaria, nunca mais vai tentar abrir absolutamente nada, um e-commerce, não vai tentar fazer nada por conta, porque ela se arrepende tanto que aquilo vira um. Ela meio que leva uma característica para ela, como tipo Sim, assim, eu não sou capaz de fazer tal coisa. sim. O arrependimento ele acaba sendo tão intenso que isso petrifica. O arrependimento, ele gera trauma, Muito, né? entendeu? Uhum. Mas isso é tão triste, né? É triste. Porque assim, como que você vai ajudar? Tudo bem, em partes de psicologia tem formas de fazer isso, mas vamos imaginar, por exemplo, um amigo comum que é dessa pessoa, que não tenha background de psicologia. Essa pessoa que vai tentar ajudar essa pessoa a falar assim, pô, foi uma vez, sabe? Tipo, você não conseguiu de primeira, mas pode conseguir de segunda. Você teve experiência, você teve aprendizado. E no fim das contas, aquela pessoa nunca vai pra frente, assim, sabe? Tipo, ela nunca tenta de novo. Como que você vai ajudar uma pessoa dessa? Porque, tipo, ela tá presa, ela tá ancorada, né? Ela está ancorada ali. Mas assim, tem como você ajudar se você conseguir oferecer para a pessoa uma base mínima de segurança, Sim. entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma relação onde a pessoa passou por uma frustração enorme, uma decepção enorme na área dos negócios. Negócio, né? Abriu alguma coisa. Qualquer coisa. Se frustrou, se arrependeu de ter aberto, gerou trauma, enfim, toda aquela porcariada. Quando eu ofereço para essa pessoa um terreno cada vez mais seguro para ela arriscar de novo, é possível que essa pessoa consiga superar esse medo aí. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque assim, o que quebra o medo? O máximo de segurança para oferecer. Vou dar um exemplo idiota. Eu tenho medo de altura e nunca vou numa montanha-russa, Sim. tá? Uhum.
Se eu tiver, por exemplo, olha o nível, né? Eu vou chegar no extremo aqui, claro que isso nunca vai acontecer. Mas se eu chegar, o cara que desenvolveu, o técnico, o engenheiro que desenvolveu aquela porcaria, passar para mim todas as considerações de segurança que existe lá, Uhum. quanto mais segurança ele me der, e eu trouxer isso para mim, menor vai ficar o meu medo de andar em montanha-russa. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, Porque se você for no escuro, ferrou, cara. Não tem como. sim, Você entende? Você vai travar. sim. Né? Então, assim, isso é uma dica para quem tem relações e sabe que a pessoa que convive ao seu lado tem N medos de muita coisa. Então, assim, primeiro entende, né? Vira para a pessoa, pergunta para ela, se torna curiosa, deixa eu entender teu medo, como Sim. que você acha que começou esse medo, quem te colocou esse medo, sei lá. Tenta adquirir um maior conhecimento sobre o medo da pessoa, E sem julgamento, né? sem É julgamento. com um olhar de acolhimento. Acolhimento e curiosidade. Uhum. Tendo isso em mãos, tenta estudar o objeto do medo, sabe? Por exemplo, a montanha-russa. Tenta estudar a montanha-russa. É, Como é que aquilo é projetado? Quais são as normas de segurança? Sei lá, eu tô exagerando aqui, falando sim, é um exemplo. um troço bem chulo, na verdade, mas só para vocês entenderem. Então, esse tipo de informação, eu consigo ajudar muito a pessoa que está do meu lado a superar os medos dela. Porque muitos desses medos, cara, pode sim estar diretamente relacionados a você, Uhum. a relação de vocês dois, Sim, entendeu? entendi. Muitos desses medos podem estar melando a relação de você que você está vivenciando e você não está nem percebendo, É. entendeu? Então é um processo de literalmente escavar, Cara, aí tira a areia de cima do tesouro, aí depois você ajudar, velho, abre. ajudar a pessoa. É Uhum. que nem pessoas que convivem, têm relações e convivem com um parceiro ou parceira que tem depressão. A pessoa, ela tem amor, ela não sabe lidar com aquilo. E por que ela não sabe lidar com aquilo? Porque se eu não sei lidar, eu não consigo ajudar. Sim, Concorda? sim. E por quê? Simples, porque ela não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. Quanto mais você estudar a depressão, mais você vai conseguir oferecer suporte para a pessoa Sim. que está passando por aquilo. Uhum. E é claro, os sintomas eles vão ser menores. E não necessariamente menores de tamanho, saca? Mas você consegue oferecer muito mais suporte Uhum. para a pessoa. Uhum. Você tem muito mais ferramenta para administrar e tornar aquilo um pouco mais leve. Essa que é a questão. Faz sentido. Só que, de novo, né, velho? Tudo isso aqui bate na cabeça do cara e fala, porra, velho, que preguiça. Entendeu? Então, assim, meu irmão, se você, de verdade, se você tem preguiça para se relacionar, não se relaciona, É, velho. nem começa. Na boa, fica sozinho. Não. Você entendeu? Uhum. Porque se relacionar dá trabalho. Não é Dá. pouco, não, cara. Dá muito. Uhum. Entendeu? Tem gente que acha que relacionar é na. Oba-oba, A né? relação anda sozinha, Deus Não é. cuida, entendeu? Para com isso aí, velho. Não é assim. Não. Você entendeu? Uma moda que tem muito hoje em dia, na verdade as pessoas falam com até certo orgulho disso, é aquele. Na verdade, não é nem durante a relação, é o começo. Que eles falam assim: ah, eu queria conhecer uma pessoa, mas nossa, dá uma preguiça de saber sobre a É. pessoa, Pois é. de sair com a pessoa. Aí essa pessoa. E eu vejo também que existe uma exigência muito grande. Por exemplo, se. Vamos supor que é o primeiro encontro de qualquer casal. Vamos conhecer. Eles têm um nível de exigência tão grande que eles esperam que a outra pessoa saiba tudo o que você gosta. Por exemplo, vamos supor, Uhum. vamos pegar um exemplo de filme. Sim. Vamos supor que uma mulher gosta de que o cara abra a porta do carro para ele, para ela no caso, e aí ele não faz isso. Aí, tipo, isso pega tanto pra ela, pode assim, o resto da noite pode ser perfeito, só que aquele ponto ali não deu certo, e o nível de exigência tá tão grande que ela fala, ah, ele não sabia. De certa forma, ela tá falando, poxa, ele não adivinhou, né? Porque ela não falou. Ele não adivinhou isso, então acho que não vai dar certo. Então, você vê que, será que exatamente é a verdade dizer que essa pessoa quer se relacionar? Ou será que ela realmente não tá muito afim e ela só deu, tipo assim, pô, vamos ver o que que vai dar aqui, Pode ser. sabe? Pode Tipo, ser. vamos dar uma chance aqui, mas não tô Sim. querendo muita coisa. Então, tipo, tem que Sim. partir de... A relação tem que partir do ponto que você quer. Se você quer que a pessoa adivinhe as coisas que você gosta ou deixa de gostar, você já tá errado. Ninguém é evidente, né? Ninguém tem bola de Nossa. cristal. Assim, depende, né? Algumas pessoas Depende, até né? sabem. Até vejo algumas coisas. É. Mas a questão do medo, eu acho que o maior medo que existe, cara,
E de novo a gente volta naquele lugar, e eu já avisei aqui que a gente vai falar muito sobre isso, talvez em todo o podcast. Comunicação? O maior medo que existe é a comunicação. É. É a maior preguiça que existe no ser humano. Uhum. É comunicar e escutar. Principalmente escutar. E é tão primordial, E né? é a base de tudo, concorda? Qualquer coisa. O que a gente, se a gente tivesse medo de comunicar, se não existisse a base da comunicação, que é talvez o fator mais importante de toda a relação, esse podcast não existiria. Sim. Tá entendendo? A gente não precisaria estar falando nada Ah, disso. por quê? Porque eu tô com preguiça, velho, de ficar trocando ideia com o cara e gravando, você entendeu? Sim, é verdade. Sabe? Falando sobre essas coisas que vocês já deveriam saber, Então, sabe? só que tem um objetivo, Sim, né? sim, E isso é muito legal também, as pessoas estabelecerem objetivos. claro. Para que eu tenho que ter uma comunicação bacana com o Lucas? Porque o objetivo é oferecer um podcast da porra para vocês ouvirem e assistirem. Você entendeu? Exatamente. Aí você dá gás para entrar naquele processo. Sim. Relação, a mesma coisa. Para que você quer estabelecer uma comunicação? Sim. O básico, porque eu quero ter uma relação legal, saudável, Exato. duradoura. Exato. Saca? Claro. Bota objetivo na parada. Sim. Não, e eu não vou dizer também, assim, eu sou suspeito para falar, porque, obviamente, eu não sou o perfeito da comunicação. Não, eu nem reconheço. Nem eu. Eu tenho vários problemas com Também isso. Quando eu considero uma coisa Falo pra óbvia, caramba. quando eu considero que uma coisa é óbvia, a gente já falou, uma coisa que é óbvia pra mim não é óbvia pra outra pessoa Sim, e vice-versa. o óbvio não existe. Exato, mas fato. quando eu considero uma coisa óbvia, por exemplo, pô, lavei a louça, vou guardar ali a louça pra botar ali pra secar. É. Se a pessoa lavou e não botou pra secar, eu me sinto ofendido de ter que falar pra ela. Pois é. Só que errada a minha parte. Sim. Porque talvez a pessoa simplesmente não tenha um Mas hábito. claro. Mas aquilo vai lá, ó, me cutucando, ó. Velho. E aí eu explodo. O bagulho é doido. Eu sou do explodir, O cara. bagulho é doido. Eu sou do da bola de neve, então... eu já surtei pra caramba. Então a gente, eu particularmente, acho que nem você, a gente não fala como se a gente fosse um sabe tudo. Não, velho, não. A gente fala, Eu tipo, surto. até mesmo baseado nas nossas experiências, Sim, né? sim. Tipo, Eu surto direto também. Minha namorada que eu diga. virginiano ainda. Eu surto, velho. Ué, todo mundo surta. Eu sou ser humano, você é ser humano, todo Exatamente. mundo surta. Uns Exatamente. surtam mais, ok, outros surtam menos, mas todo mundo surta. Tem alguns que realmente surtam É. como se fosse trocar de roupa, gente. Vamos com calma também. Pois é. Eu já até fui assim, cara. Hoje, nossa, melhorei muito, assim, bicho, mas muito mesmo. Ai, que bom. A vida, né? A vida castiga. Aí você vai aprendendo. Aí os entendeu? processos vão te Não obrigando, né? adianta. Medo do mar, né, velho? Da água. Se você estiver de frente ao mar, aí vão pegando, eu preciso fazer essa experiência com vocês, aí cada um com os seus medos. Se você estiver de frente para o mar, vai dar cagação. Vai. Vai, já tá dando, eu tô falando, sabe quando você E é lê? que nem marteia, a gente tá longe, ó. Porque a gente tem uma leitura, né? Do físico, a pessoa já Eu vou ficar tá, assim, ó. a pessoa já tá quase travando aqui. Você tá de frente para o mar. Certo. Imagina, se, tá? Não é real, não tem mar nenhum aqui. Não. Se você entrar no mar, você tem medo do quê? Tenho medo de que a água passe por cima de mim. Passe por cima de você, a onda, Isso, é isso? Isso. Tá. Isso. Se você tá lá no mar e a onda passou por cima de você, você tem medo do quê? Que vai acontecer o quê? De me afogar. Tá. Se você se afogar, você tem medo do quê? Ah, da morte. Se você morrer, qual que é o seu medo se você morrer? Ah, nenhum, né? Que aí eu já vou ter ido embora, né? Legal. Então esse seria o seu último medo. A morte? Ah, faz sentido. Onde eu tô querendo chegar aqui? É uma brincadeira que eu fiz rápida, Aham. mas assim, você quer praticar? Pratica, mas explora melhor isso com mais seriedade, né? Uma coisa Sentindo. atrás do outro. Isso, e assim, vai né? anotando, você entendeu? Sim. O que é legal quando a gente faz essa brincadeira? A gente começa com medo da água, e aí vai descendo, né? Porque é descer mesmo, né? Aham. Eu vou descendo, é o medo por detrás do medo, Sim. entendeu? Sim. Aí eu chego lá embaixo, cara, e falo, pô, mas meu medo não é da água, velho. O meu medo é de morrer. Sim. Você entendeu? É, faz sentido, porque o meu maior medo, na verdade, não é nem a morte. É viver uma vida e morrer sem orgulho da vida que eu vivi. Que seja. Eu tenho muito medo disso. Legal, mas você entendeu? Mas aí Onde você tá chega? ligado. Então, É. aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa fala, tenho medo de água. Aí rola, às vezes, um puta trabalho para poder trabalhar o seu medo da água. E, de repente, você fez todo um trabalho
e continua sentindo medo de ir pro mar. Você Uhum. fala, pô, eu trabalhei essa porra toda, como é que eu tenho medo ainda? Porque você não tem medo da água, Sim. entendeu? Você tem medo de morrer. A água é só uma ferramenta para isso. Sim, você não tratou Se, a raiz, né? exatamente, né? Entendi. Quando a gente começa a tratar a raiz da coisa, pô, cara, às vezes eu fiz uma brincadeira aí dessa aí num atendimento uma vez, uma sessão. Pô, cara, acho que eu fiquei uns 15 minutos com o cara, meu. E aí a gente chegou, começou com medo de escada rolando, depois passou para o avião, aí o negócio foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. A gente chegou lá embaixo, o cara, ele não tinha, o medo de morrer ainda não era o último. Ainda tinha mais, porque ele falou, eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos sem suporte. Hum, E se teus filhos ficarem sem suporte? Pô, eles, sei lá, vão ter essa dificuldade. Se eles tivessem dificuldade, foi indo, cara. Um mesmo troço depois da muito louco. morte, né? Tipo, Então, é, porque aí, como é que você avalia? O cara, ele não tem medo do avião e nem medo da morte. Ele tem medo de deixar o filho desamparado. Você está entendendo? entendi. Então, aonde que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar aqui. Uhum. Porque quando você trabalhar o teu medo de morrer, você vai trabalhando automaticamente, você vai resolvendo todos os outros. Faz sentido. Você entendeu? Faz Aí sentido. você fala, pô, eu não tenho mais medo de morrer. Já entendi, a morte vai vir, não tem jeito, é inevitável. Uhum. Tá? Uhum. Aceitei isso, trabalhei isso, pô, legal, beleza. Pô, eu vou pro mar agora, velho. Você Uhum. não vai sentir medo. Eu entendi. Você entendeu? Até porque todos os outros nada mais são que produtos, né? Da Produto, raiz. exatamente. Uhum. Que é o que eu coloquei no título, né? Aham. O medo, os medos por detrás do medo. Faz todo sentido isso. Entendeu? É Esse muito trabalho é legal. muito legal, cara. É, Sério, muito legal. é muito legal, assim. No caso, eu tenho muita vontade de realmente destroçar esse medo, até mesmo em relação à água, né? Que realmente está mais embaixo, mas Sim, falando da água sim. especificamente, por vários motivos, né? Mas especialmente porque eu percebo que só de adentrar na água, minha respiração, parece que meu pulmão, É, ele vai embora. é. E às vezes você não sabe nem por quê. Não, nunca sei, Entendeu? nunca soube. Por quê? Só que lá atrás tá o quê? Tá um medão de ir pro céu e pro inferno. É. Então é muito Entendeu? interessante isso, assim. Eu, É eu muito gosto legal. muito de tudo isso. E eu gosto muito de falar de medo, de arrependimento, porque tem muito aprendizado por trás. Muito aprendizado. Não precisa, que nem você falou, não precisa você olhar tudo isso como algo muito ruim. Não. Olha isso como uma forma de, tipo, você se exercitar enquanto pessoa, sabe? Tipo, olhar tudo aquilo e falar, poxa, eu consigo fazer melhor do que isso, Sim, sabe? Eu não tô sim. preso a esses arrependimentos, a Exatamente. esses medos. Porque esse lance do medo, por detrás do medo, é um processo que a gente chama de descascar cebola. Entendeu? Todo processo terapêutico é descascar cebola. Sim, Entendeu? sim. Você vai tirando, né? Vai descascando a cebola e vai até chegar lá no Tem até fiapo da semente da cebola. Você Tem até o entendeu? chorar no processo, né? Engraçado Exatamente. que a ilustração funciona até nesse É um ponto. processo cebolar. Sim. Entendeu? Cebolar é esse o Cebola, não, termo? eu inventei Ah, agora. tá. Eu pensei, É um nossa, processo cebolar, você vai descascando a cebola. legal. Entendeu? E esse negócio Perfeito. do meio é a mesma coisa, vai descascando. Então, assim, cara, o que eu tenho a falar do medo é meio besta, na verdade, que eu vou falar, mas, cara, isso funciona quando você joga essa energia de ação mesmo e fala, meu, eu vou. Cara, sentiu, pensou um pouco, fez sentido. Fazer sentido é um conjunto racional barra emocional, é um conjunto. Faz sentido, tá correto, tá dentro, né? Eu não posso sair pelado na Avenida Paulista, eu canso de falar isso, né? Uhum. Tem um discernimento, colocou, pensou, analisou, legal. Fez sentido? Eu quero, deu medo. Vai com medo mesmo, meu irmão. É, Vai com medo mesmo. Assim, põe as palavras na boca, põe uma venda no olho, tá? Põe, sei lá, cotonete no ouvido e vai, velho. Vai. sim, Entendeu? faz sentido. Sabe? Se tiver muito difícil, faz a seguinte pergunta: o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Sim, Quando você descobrir o que é o pior, e você olhar para esse pior e falar, eu consigo administrar isso, cara, não tem mais nada que te prende. sim, Você entendeu? faz total Porque sentido. acontecer o pior também é uma probabilidade. Pode ser que Sim. nunca aconteça o pior. E honestamente é bem Entendeu? provável que não aconteça, porque tem tantas É muito possibilidades no provável, meio, cara. né? Isso é o 880. 880 da intensidade. Entendeu? Não, E faz muito é sentido. isso que eu tenho para dizer pra galera. Ah, Entendeu? no meu caso, eu penso muito quando a gente fala de medo, é que o desconhecido ele não machuca a gente. Por Não. exemplo, uma floresta escura.
Você não sabe o que tem lá. Não. Você não saber o que tem lá não vai te machucar. Não. Mas vamos supor que você descobre que tem um urso grande lá. Ele pode te machucar. Sim. Só que ele não é mais desconhecido. Agora você conhece. Exatamente. Então eu acho que o medo que a gente tem muitas vezes está ligado de que a gente nem sequer estudar o que é o desconhecido pra gente. A gente vê isso de tantas formas na sociedade, a gente vê através de religião, a gente vê através de política também, que tem Sim, muito do sim. usar o desconhecido a Sim. favor das coisas. A gente vê de diversas formas, assim. Então, não tenha medo do desconhecido. Você que quer fazer uma coisa que você nunca fez, vai atrás. Porque às vezes você pode descobrir aquilo que você precisa para você ser mais feliz ou para você, tipo, ter o sucesso na vida que você quer. Então, não tenha medo de Não. descobrir, né? Não, e você falou uma coisa muito legal, cara. Não sei se querendo ou sem querer, você soltou uma coisa muito bacana. O medo, se a gente for analisar friamente, ele é pura falta de conhecimento. Sim. Então, quanto mais o conhecimento eu adquiro sobre o objeto, quando eu falo objeto, gente, não é o objeto, tá? Pode ser uma pessoa. Na psicanálise a gente tem essa coisa, né? De objeto não pejorativo. Não estou chamando a pessoa de objeto, mas é o objeto do meu olhar, o objeto do meu trauma. Entendeu? Quando você avalia e adquire mais conhecimento sobre o objeto que está ligado ao teu medo, ao teu trauma, muito provavelmente o teu medo vai diminuir e ser bem administrado, porque já diz que medo não some. Você sempre vai ter medo de morrer, você sempre vai ter medo de água, eu sempre vou ter medo de barata. Entendeu? É um sistema de É um autodefesa. sistema, só que isso, a partir do momento que eu adquiro conhecimento sobre a barata, entendeu? Quanto mais conhecimento eu adquirir sobre a barata, estudar mesmo o zoo da vida, a zoologia do negócio lá. Sim. Entendeu? Menos medo eu vou ter. Por quê? Porque eu adquiri conhecimento. Exato. Né? Então, o medo é uma falta de conhecimento sobre aquilo que a gente tem medo. Exatamente. Entendeu? Então, vamos todo mundo É isso quebrando aí. essas coisas aí. Vai pra cima, velho. Entendeu? Chuta o balde, vai pra E se cima. não der certo, pelo menos você tentou. Exato. Isso é a melhor Entendeu? parte, cara. A gratificação de É tentar. isso. Fez sentido, vai, meu irmão. É Vai. isso aí. Vai com medo mesmo. Fechou? Fechou? Nós. É isso. Nós, ô. Muito obrigado mais Obrigado, uma gente. vez. Valeu. Comentários, curtidas, Compartilhamentos. compartilhamentos, novamente sugestões Por de favor. tópicos, sempre que vocês Isso. quiserem, a gente vai estar sempre aberto. Contribua com o nosso trabalho. Fechou? Beleza? Até Então, semana que vem. muito obrigado, pessoal. Até Com quarta que certeza. vem. Valeu. Beijo, gente. Valeu, mano. Até já. Nós.